Então agora nós chegamos na narrativa em que o espírito de Íris relata a existência em que ela foi Maria de Madalena. É interessante a gente observar que quando eu estava fazendo a narrativa da vida dela de Íris na Atlântida, ela se nominou, ela relatou qual era, explicitou qual era o nome dela. A mesma coisa aconteceu quando ela reencarnou como Aurora. Só que nessa existência em que ela está como Maria Madalena, ela não se autodenomina Maria de Madalena. Mas é lógico que você fazendo a leitura, né, e vendo os acontecimentos e fatos, você identifica que ela é Maria de Madalena, e assim também as demais reencarnações sucessivas, ela passa a não mais falar o nome dela, mas pela interpretação você acaba identificando, né? Nessa vida, então, ela começa falando que ela nasce no campo, numa casa extremamente humilde, com pais muito rudes. Nessa vida em que ela, criança, Maria de Madalena, tem uma vida extremamente difícil, muito diferente da vida que ela relatou quando Íris e quando Aurora, que tinha pais amorosos, que tinham condições e recursos, né? Provavelmente não soube aproveitar, muito pelo contrário. E aí o que aconteceu nessa vida, então? Ela vem em uma família onde os pais, ela mesma fala que os pais pouco se ocupam da sobrevivência dos filhos, que eles apenas cuidam dos filhos enquanto que os filhos estão naqueles meses iniciais, e que a partir do momento em que começam a se arrastar, os pais já não se ocupam mais com seus filhos. Então é assim que ela relata como foi a infância dela. E ela diz que assim ela cresce, que não era uma criança feia, mas extremamente mal cuidada. A cor da sua pele, ela relata como moreno, escura. Não era feia, mas estava longe de ser bonita. É assim que ela se autodescreve, né? Ela cresceu, então, no campo e viveu da maneira que pôde viver, né? Que ela se esgueirava entre troncos e árvores, e de tal forma se identificava com aquele ambiente que os colegas, os rapazes em que ela convivia ali nessa aldeia próxima, deram o nome dela de o Réptil. E que ela manteve esse apelido até a juventude. Agora pensa, né? A gente pensar que Maria Madalena, o apelido dela era o Réptil, mas então, diz que pelo fato da cor dela, da forma como ela se vestia, dos cabelos desgrenhados, da magreza, enfim, tudo isso, esse apelido, né, colou nela, e ela atendia, né, não chamavam pelo nome, elas chamavam pelo Réptil, né? Bom, o que aconteceu? Ela chegou a uma certa altura da vida, ela não fala com que idade, mas ela fala que na juventude, ela acaba indo ter com esse bando de rapazes, que passou, né, um bando de rapazes que não tinham profissão definida, não tinham trabalho disciplinado, organizado, nada disso, muito pelo contrário, eles faziam pequenos furtos, roubos, traquinagens, e viviam disso, né? E que ela se afeiçoou a esses rapazes, a esse bando, e foi ter com eles, abandonando a sua casa, família, pai, mãe e irmãos. Ela não volta a ter contato com os pais, ela não volta a ter contato com esses irmãos, ela simplesmente os deixa para lá, e não existe, em momento algum, existe algum sentimento recíproco de carinho entre eles, entre a família. Ela não relata nada disso. E ela vai então com esses rapazes, vai para uma cidade próxima,
praticando esses atos, esses roubos. E ela fala o seguinte, ela diz assim: o que se pode conhecer na terra em matéria de impurezas, enganos, más ações e vícios, tudo conheci. Então ela aprendeu nesse período todas essas más ações, né? Até que um dia ela cansou de fazer esses roubos, esses furtos, e ela estava andando numa dessas cidades e ela olha e vê um senhor, né, que estava vestido dignamente, que aparentava ter posses, e ela vai até esse senhor com a desculpa de ler a mão. E quando ela se aproxima dele, ela resolve contar, né, a desventura dela, logicamente, fazendo uma modificação na história. Ela diz então que aquele grupo que estava com ela a extorquia, a obrigava a trabalhar, a obrigava a praticar pequenos furtos, e que essa não era a natureza dela, e que ela estava cansada daquilo. Enfim, ela convence esse senhor a tomá-la sob sua proteção. E aí ele fala assim: você está comigo, né? Ele ainda diz assim: olha, você está salva, já que quer salvar-se. Tenho poderes suficientes para reclamá-la. Eu acho, assim, que aquele tempo, pelo que nós podemos ver a questão até da vivência de Íris e de Aurora, que as mulheres, elas eram como se fossem propriedades, né, dos homens. Então, elas não podiam por si só viver e se comandar. Elas tinham que estar sempre sob a proteção de um ser masculino, né? Então, esse senhor acaba por reclamá-la, tomá-la sob a sua proteção, né? E quando os companheiros de Maria Madalena vêm, então, para reclamá-la, né, também, o protetor dela fez com que eles corressem de lá, porque ele tinha poderes para isso, né? Sob a alegação de que se caso, que Maria Madalena pertencia a ele, e que caso eles insistissem, eles ainda seriam presos. E assim ela fica a salvo daqueles companheiros, né? E fica sob a proteção desse senhor. Então ela fala que ela ficou muito tempo sob a proteção dele, falou que o trabalho era pouco, não diz que tipo de trabalho que era, mas que o trabalho era escasso, então ela não precisava trabalhar demais, não era explorada nem nada disso. Mas o que ela relata? Ela diz que aquele porto de salvação dela acabou caindo numa monotonia. E ela, o espírito dela, era um espírito aventureiro. Ela queria aventura, ela queria emoções. E aquela vida que ela estava vivendo, então, não trazia essas emoções para ela, né? E o que ela faz? Ela abandona esse protetor, vai para uma cidade mais próxima, e aí diz que é uma cidade grande, que ela denomina lá, fui para a cidade grande, e lá ela começa a vida que nós conhecemos de Maria Madalena, a prostituta, né? Ela nessa cidade grande, então, ela se entrega a todo tipo de vícios e libertinagens, como ela mesmo fala, né? Então, assim, ela não se denomina na narrativa fui uma prostituta, né? Mas no decorrer da leitura, ela vai falando em que ela se tornou extremamente formosa, ela se tornou uma mulher muito bonita e que os homens a desejavam, e que ela era muito conhecida na cidade, extremamente conhecida na cidade por suas loucuras. Bom, o que aconteceu? Então ela ficou um bom tempo nessa cidade grande, vivendo dessas loucuras, dessas libertinagens, sendo essa mulher formosa.
e também ganhando dinheiro com esse tipo de trabalho, certo? Se entrega aos vícios, né? Que provavelmente são os vícios do sexo, e até que chega um determinado momento em que ela contrai uma moléstia, como ela chamou? Ela chamou uma moléstia repugnante. Vítima, até que um dia acabo enferma, vítima de uma moléstia repugnante. Quando ela adoece dessa forma, ela fica meses e meses entre a vida e a morte. Para se recuperar dessa, ela não podia mais trabalhar, ela não podia, porque ela estava realmente doente, né? E diz que ficou realmente para morrer, né? E eu imagino que naquela época também você não tinha medicamentos, era muito diferente do que é hoje, não é? Mas então ela antes que era aventureira e cheia de vida, acaba caindo numa cama, ficando com essa moléstia repugnante entre a vida e a morte. Ela acaba por sair da cidade grande, e para que ela possa se recuperar, ela então se afasta e vai para o campo. Ela vai, como ela fala assim, ela vai se recuperar, quando ela recupera a vida, né? Mas para ela poder se refazer, né? O seu organismo. Então ela vai ao campo, para uma aldeia afastada, para que ela possa, através da natureza, recuperar as suas forças. Pois bem, quando ela chega nesse bosque, nessa aldeia, ela começa a fazer os passeios nos bosques. E nesse momento, ela começa como se fosse a dar um refrigério na sua alma. Ela sente naquela natureza, ela começa a observar a natureza e principalmente as mulheres aldeãs, as mulheres simples, aquelas mulheres aldeãs do local, do vilarejo. Ela começa a observar e ela começa a invejar a vida simples daquelas mulheres. Ela começa a ver como aquelas mulheres eram simples e dignas, como o trabalho delas era salutar, como elas tinham uma vida saudável. E ela começou a diariamente olhar para essas mulheres e sentir essa inveja, que era tudo ao contrário daquilo que ela era, da vida que ela estava vivendo, né? E aí ela comparava a vida dessas mulheres, dessas aldeãs simples, né, com as companheiras de libertinagem que ela tinha na cidade grande. O tipo de vida, né, que as duas tinham, que os dois grupos de mulheres tinham, e comparava a si mesmo, né? E ela olhava para as mulheres e ela via assim que aquelas mulheres, elas eram lindas, elas eram robustas, elas eram, coradas. Então tudo isso ela percebia. Então ela descreve toda essa beleza saudável de viver-se no campo e viver uma vida digna, um trabalho digno. E nesse momento, então, que ela está fazendo esse comparativo da vida dela com a vida dessas mulheres, ali, então, ela decide romper definitivamente com o passado de prostituição dela, né? Ela resolve projetar-se numa nova vida, né? E nessa decisão, né, que ela toma, quando ela toma essa decisão, ela pensa assim, mas com o que eu vou trabalhar? Porque ela estava sozinha, né? E ela não teve uma profissão a não ser a profissão. Ou ela roubava, fazia pequenos furtos, ou então era profissional do sexo. Então, com o que eu vou trabalhar, né? E daí, uma voz, eu vou ler aqui, ó. Uma voz soou firme. Estava feliz. Seria boa.
já não serviria aos desejos impuros dos homens. Uma voz disse a ela para que se dirigisse a um local próximo, que era uma granja, né? E que ela fosse lá e pedisse trabalho para aquele senhor que estava lá. E ela chega a essa granja e pede albergue, pede local para ficar, pede comida, né? Pede trabalho, e ela consegue. Esse senhor que está lá, que cuida desse local, lhe dá o albergue, né? E o trabalho que ela teria era que ela teria que ir a uma fonte que era bastante longínqua, buscar água e trazer para essa granja a água nessas ânforas. E esse seria o trabalho, então, digno de Maria Madalena. Era um espaço longo, uma distância que ela tinha que percorrer. A ânfora era pesada, não era um trabalho fácil, mas ela sentia-se extremamente feliz com essa nova decisão, com essa decisão que ela tomou de fazer essa mudança na sua vida. Uma felicidade que ela relata que nunca havia se sentido durante a sua vida tão feliz como ela estava realizando aquele percurso e aquele trabalho. E ela diz assim: parecia que eu acabara de nascer, sem pecado algum. Bom, esta é a primeiro corte que nós fizemos da existência, então, infância, juventude, vida de prostituição de Madalena, até o momento em que ela decide por si só romper com o seu passado e começar uma nova vida, um novo projeto de vida. E aí nós damos continuidade para os vídeos não ficarem muito longos, do que vai acontecer, que vai ser o momento em que ela vai à fonte e aí ela vai encontrar, né? Nós já sabemos, o homem Deus, tá bom?